E aí, galerinha, tudo certo com vocês? Mais um Serigrafia Podcast começando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje com uma moça que já trabalha com serigrafia há muito tempo. Eu tô com uma dúvida. Eu não sei se é Mônica que eu posso te chamar ou Monique. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Também, seja bem-vinda. Essa dúvida Mônica ou Monique é a história da minha vida, né? É assim, eu sou Mônica Schenacker, mas faz muitos anos que, assim, os amigos me chamam de Monique, então eu mesma me apresento como Monique. Mas quando eu vou ler meu nome escrito em algum lugar, me incomoda. Assim, Monique Schenacker, essa pessoa não existe. É tipo assim, José e Zé, sabe? É meio isso, só que é Mônica e Monique, então tanto faz. Entendi. Mas é Mônica. É, meu nome é Mônica Schenacker, né? Exato. Quando eu coloquei lá, eu tinha colocado Monique, né? Daí eu falei, deixa Perguntar, eu ter certeza, né? Daí quando eu perguntei, você falou, não, é Mônica. Eu falei, ué, por que eu coloquei Monique? Daí ficou na minha todo mundo me chama de Monique, né? Ficou na minha cabeça e eu não sabia o porquê. Eu falei, caramba, eu tô tirando o nome. É que eu acho que eu sou de uma Inventei? geração que tinha muitas Mônicas, né? Eu sou Tá. da turma da Mônica, né? Assim, então, Sim. Mônica, cadê o elefante? Então, foi também uma coisa que eu falei, gente, eu podia fugir desse nome Mônica, né? Daí apareceu Monique, eu falei, ó, perfeito. Então tá bom. Então. Vamos E lá. eu te chamo como? Monique, né? Lógico. Monique, então. É Monique. Monique, me fala uma coisa. Como você conheceu. É a primeira pergunta que eu sempre faço. Como você conheceu a serigrafia? Então, meu pai, ele era professor, né? Assim como eu sou professora também. E meu pai dava aula no Mackenzie. Ele dava aula de. Meu pai é marceneiro e ele dava aula de prática de protótipos e maquetes. E do lado da sala dele, isso quando eu era criança, tinha um camarada, tinha oficina de gravura e tinha serigrafia. E talvez, também eu sempre gostei do centro. Eu sei que assim, aos 13 anos, meu pai gravou pra mim a primeira tela. Eu sempre tive esse espírito meio empreendedor. Então, assim, aos 13 anos, meu pai gravou essa tela, que era uma camiseta da Mafalda, com ela olhando um lixo. E no lixo tinha a Torre Eiffel, o Empire State Building. Era ela olhando o lixo do mundo. Aham. E eu, imagina, adolescente já, né, esquerdista. E daí meu pai gravou essa tela e eu e uma amiga, a gente imprimia e vendia a camiseta na escola. Entendi. É assim, o seu pai, ele dava aula de gravura, mas a serigrafia... Na realidade, ele não dava aula de gravura, ele dava aula de marcenaria. Tá. E a sala de serigrafia era do lado da sala dele. Então eu acho que eu comecei a olhar aquilo e achei aquilo interessante. Mas ele sabia também sobre serigrafia e tal? Não sabia muito, mas meu pai era um prático que sabia meio de tudo, né? Assim, acho que ele também tinha convívio com esses colegas e tal, né? E daí foi isso. E daí, depois dessa tela, daí, assim, eu não consigo enxergar, mas assim, rapidamente eu já estava aqui na Galeria do Rock. Gravando outras telas, né? Isso foi com quanto tempo? Isso eu acho que eu tinha uns 15. E daí comecei a fazer serigrafia. E assim, muito também, eu acho que essa primeira tela era assim, para levantar um dinheirinho, né? Tá. Aquele dinheiro que meus pais não queriam me dar, eu arrumava na serigrafia, né? Eu sei que você tinha me falado na nossa conversa em off, você me falou alguma coisa que foi onde você começou a vender na escola. Vendia na escola, vendia pros colegas, assim, até hoje. Assim, eu tive aquela camiseta. Eu ia na 25, comprava as camisetas e daí imprimia com essa minha amiga e a gente vendia na escola. Foi isso, assim. Mas rapidamente eu saquei que a serigrafia me dava essa possibilidade, que é o que eu gosto dela, né? De imprimir sobre qualquer suporte. Então eu sempre olhei isso assim, onde que eu falo muito para os alunos, né? A serigrafia te dá a possibilidade de você, eu quero imprimir nessa mesa, pá, né? Então eu sempre gostei disso, porque diferente das outras gravuras, sei lá, gravura em metal, estilo, sei lá, o suporte passa pela prensa, normalmente é um papel, né? A serigrafia já está livre, você joga informação no mundo, né? Isso sempre me interessou, assim. Monique, deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né? Porque assim, a serigrafia eu percebi que é no geral, muita gente entra por necessidade. Algumas pessoas juntam, né, a necessidade com a vontade mesmo da arte ali em si. Você se apaixonou logo de cara? Porque creio eu que com 15 anos não era bem uma necessidade, mas
você gostou. Como é que foi isso? Porque assim, você levou isso pra sua vida inteira, assim, né? Você Sim, tá tô fazendo serigrafia até faz hoje, anos, né? Eu acho que eu sempre falo que eu comecei a fazer design, né? Porque assim, assim, eu tenho essa coisa com a vontade de fazer objetos para o mundo, ver as coisas circularem, Uhum. né? Que eu comecei a fazer coisas fazendo presente para as pessoas. Além disso, né? Quando eu era criança, eu sempre tive essa coisa de querer fazer coisas e dar para as pessoas, ou criar coisas minhas, né? E a serigrafia, ela aparece como um jeito de você personalizar as coisas em quantidade. Então Sim. eu sinto que assim, não foi uma necessidade, mas foi um encontro com uma técnica que justificava que ela era a melhor técnica para eu fazer o que eu queria fazer, né? Então, assim, Uhum. fazer uma coisa a partir do princípio, que nem eu falei para você, outro dia me pediram fazer um objeto, mas serigrafia é para fazer quantidade, Uhum. certo? Então, eu acho que eu encontrei uma mídia, né? Uma forma de expressão, né? Uma técnica que me garantia isso. A reprodução em série e essa coisa precisa, né? Eu sempre gostei um pouco dessa cultura pop, né? Então, assim, eu sempre penso, às vezes, por que eu nunca gostei de estilo? Porque estilo tem essa linguagem da sua habilidade com a ferramenta, Tá. né? E a serigrafia não, você planejou, pá, viu ali os passos, vai ser exatamente aquilo que você planejou, né? Sim, Então eu sim. sinto que foi mais um encontro mesmo, a felicidade de ter encontrado uma técnica, né, que satisfazia a minha demanda pessoal, né? Mas nunca Entendi. foi assim. Tudo bem, eu vendia na escola, mas que era mais uma vontade de também ter todo mundo usando aquela camiseta, entendeu? Sim, e tem um negócio da gente que a gente até desenvolve isso, mas sei lá, eu acho que a gente nasce com isso. Por que que eu tô falando isso pra você? Muita gente que sentou aqui pra conversar comigo, eu vejo que tem uma veia de empreendedor quando Sim, né, assim, montei uma estamparia e tal, mas no decorrer da vida já tinha um negócio de empreender dentro da é, pessoa. E é, eu, quando eu vou lá atrás, eu lembro que eu gostava muito de boné. sim, E daí o meu irmão falou: Meu, vamos comprar boné pra vender? Sim, não sim, por um motivo igual, a gente vai levantar um dinheiro, mas pela vontade de. é, Vamos ver como é que é. E a gente comprou um monte, falando no Brás, né? sim, Aí compramos um monte de boné e conseguimos vender pra caramba, assim. E eu acho que essa veia aqui também eu sempre tive. De sim. querer empreender. Eu acho que talvez por ter visto meu pai empreendendo e tal. E eu acho que a serigrafia, ela traz isso também, né? Da pessoa, tipo, meu, eu vou fazer. Eu vou É, aprender, o investimento é baixo. é baixo. É aquilo que eu te falei, né? Eu acho assim, a serigrafia, enquanto técnica, você pode trabalhar no joelho ou pode trabalhar em condições ideais, com robô, gravar enorme. Então eu acho assim, tem uma coisa bonita, porque eu lembro muito disso quando eu trabalhei na Cavaleira, né? Eu trabalhei na Cavaleira uma época. E eu quero saber essa história Essa também. história também foi incrível. E eu lembro da gente visitar, às vezes, estamparias e, assim, a estamparia de fundo de quintal e a estamparia top, com os carrossel automáticos do inferno, o resultado era o mesmo, né? O resultado era o mesmo. Empenho, né? Então, assim, isso que eu acho legal, Muda assim. a A velocidade, né? velocidade só, mas, Sim. assim, né? O resultado, no fim, era o mesmo, assim. Qualidade do que vai entregar, né? E, então, eu achava isso interessante, sempre achei isso interessante, assim, né? Eu penso que, assim, por todos os locais que eu já passei, a gente pode ter uma condição muito precária, né, de ambiente de trabalho, até ter um negócio top e conseguir trabalhar igual, mais ou menos, né? Sim. Então, isso eu acho muito interessante. Eu sempre acho que, assim, a serigrafia é uma coisa democrática, né? Então, assim, na pior das hipóteses, pega uma dobradiça, uma tela de madeira e uma tábua, assim, um MDF, Sim. e você estampa, né? E ao contrário das outras gravuras, que é uma prensa pesada, né? Claro, você pode fazer estilo na colher e tal, mas assim, eu acho que tem essa coisa que eu acho quase democrática, assim, nesse sentido. Isso me interessa muito. Eu acho muito legal você, que é uma coisa que eu acho que com o tempo eu percebi que é o que me dá um prazer enorme na coisa de ensinar. É de você dar a possibilidade da pessoa do nada montar um negocinho ali, entendeu? E começar Uhum. a fazer chinelo, sei lá o que ela vai fazer, entendeu? Sim, Mas assim, ela pode empreender com muita facilidade. sim, sim. Eu acho que a serigrafia tem um pouco isso, e isso é muito legal, né? São recursos muito simples.
por até não ter gravação, aquilo que a gente já falou. Eu conheço pessoas assim que trabalham de uma forma profissional, mas não investiram na gravação, mandam gravar fora. E tá tudo certo. Tá tudo certo, você não precisa ter tudo, Sim. né? Mas o prazer, isso que eu percebi muito com a Sericleta, a mágica da impressão, né? Quando eu tô numa situação com a Sericleta e tem um monte de gente em volta, e a hora que você levanta a tela, a pessoa faz uou, Sim, né? sim. Tem uma mágica ali. Caramba, Porque, aconteceu, passou né? ali, imprimiu. E eu acho tão fofo, eu lembro até hoje, uma menininha falou assim, você é uma impressora viva? Eu falei, é isso, né? Você é uma impressora viva, né? Os moleques estão acostumados a apertar o botão, né? Então eu acho legal isso, assim. E essa coisa que, como eu falei, né? De você poder botar informação em qualquer suporte. Né? Muita Sim. coisa da vida real, a impressa em serigrafia, o povo não, nem, né? Inclusive imagina. Os lambi-lambis, né? Que hoje não vejo tão sendo usado assim, mas antigamente era muito usado, Super né? serigráficos. Assim, tem essa questão que o digital ele entrou num lugar que a serigrafia, né, assim, essa coisa mais das placas e tal, né? Mas assim, partindo do momento que tem que fazer mais do que 50, já não vale, já fica caro no digital, né? Uhum. Então, Não só no digital, acho que qualquer... Não bate de frente, né? Quando não, a eu gente acho que entra quando na é serigrafia. quantidades, faz uma tela, você faz trocentos. Então, eu acho isso muito interessante. Assim. Tá. A gente vai falar, pra quem tá escutando, a Mônica tem um projeto muito, muito, muito legal, que é a Sericleta. A gente vai falar dela, mas eu quero... É assim, a gente vai e volta, tá? Nosso papo vai pra frente, volta pra trás. Não tem uma linha do tempo muito contínua, não. Mas a gente vai falar da Sericleta, então aguarde um pouquinho só. Continuando, eu queria saber... que você me falou um monte de coisas no bastidor que você fez e eu fiquei impressionado. Me fala um pouquinho, assim, como começou a sua jornada? Eu sei que você dá aula. Sim. Vou Como tentar é que resumir um pouco, começou então. assim? Bom, eu sempre tive esse interesse por artes gráficas, eu posso dizer, né? Tanto que eu estudei no Senai, artes gráficas. Eu sempre tive interesse em imagem impressa em quantidade. Sempre tive interesse nesse universo gráfico. Só que na época que eu fui fazer faculdade, eu acabei indo estudar arquitetura na FAO, na USP. Era uma época que, assim, não tinham cursos de design gráfico, cursos de moda. Era uma coisa mais enrolada, faz tempo isso. Né? Tá. Então, entrar na FAO era a melhor opção, que era uma faculdade que te dava liberdade para fazer o que você quisesse. E arquitetura, eu sou muito grata ter estudado arquitetura. Daí eu fui estudar na FAO, FAUSP, e rapidamente não fiz arquitetura. Eu rapidamente já achei uma mesa de impressão lá no porão da FAO, que estava meio parada, que era uma mesa enorme, espero que ela esteja lá até hoje, com braço dirigível. E eu que fazia serigrafia assim no joelho, falei, nossa. E tinha um técnico muito legal que tá lá até hoje, o Sidão, e que me passou todo o rolê, me ajudava. Então, assim, eu me formei na FAO com uma exposição em serigrafias. Serigrafia sobre metal. No seu curso tinha serigrafia, então? Tinha mais ou menos, você tinha meio que correr atrás. Tinha uma parte de, como eu chamaria, de comunicação visual, né? Tá. Opa, deixa eu dizer aqui. Mas não necessariamente tinha aula de serigrafia. Mas como eu já sabia, me joguei lá embaixo, né? E me formei realmente com essa exposição muito legal, assim, expressão. E teve isso também. Na USP, eu tinha um orientador muito legal, Chico Homem de Mello. E dele falou, olha, eu acho que tem serigrafia na prefeitura da USP, que eles fazem as placas. Ele fez lá uma carta, atendam essa aluna, tal, e fui lá para a prefeitura da USP, que era perto da FAO, e também fui muito bem tratada. Eles tinham uma escala maior não, mas eles tinham também umas outras coisas, tinham umas facas, e daí eu usei bastante ali, e daí terminei, me formei, e daí caí já né, tinha que pagar aluguel e tal, já morava fora de casa, e comecei a prestar um serviço de um outro universo, mas que é ligado às artes visuais, que é ligado às artes gráficas, que é encadernação. Eu fiz um curso de encadernação enquanto eu estava na FAO, e daí eu pagava o meu aluguel fazendo cadernos, álbum. Faço isso até hoje, um pouco. Eu gosto muito dessa coisa de começar do nada e terminar com um livro encadernado. E daí eu comecei a usar a serigrafia para fazer as capas, né? Então a serigrafia sempre esteve meio junto comigo. Entre a FAO
terminei a FAO, comecei a trabalhar, daí trabalhei com cinema, trabalhei com tudo que era, porque eu sempre fui uma prática, né? Um pouco essa história do meu pai, eu sei fazer coisas, né? Sou uma pessoa muito manual e muito visual. E daí, só que eu tinha porque assim, eu entrei no universo das artes visuais também, comecei assim, porque eu terminei a minha graduação com uma exposição. E daí comecei a expor regularmente, museus, salões e tal. E daí eu tinha essa questão que eu não tinha efetivamente estudado serigrafia ou artes Sim. gráficas. E daí eu resolvi fazer um mestrado. E daí abriu lá, na época tinha a CAPES, né, que é um órgão de fomento do governo federal, tinha bolsas para um curso que chamava para fazer um aperfeiçoamento em artes. E eu consegui uma vaga, pesquisei e descobri que no Royal College of Art, em Londres, tinha um cara, poucas pessoas conhecem, chamado Tim Mara, não é Tim Maia, é Tim Mara, que era um serígrafo raiz, assim, ele tem livros, é um cara que nos anos 70 fazia serigrafias de 1 metro por 1 metro, de 72 cores. Eu ia E te eu fazer essa falei, pergunta. meu, eu quero 72 estudar com esse cores? cara, quero estudar com ele. E ele era o diretor da parte de printmaking, que é a parte de gravura do Royal College of Art. Daí eu consegui a vaga, não consegui a bolsa. Eu não podia ir, porque custava uma fortuna. No primeiro ano eu consegui a vaga e não consegui a bolsa. No segundo ano ele segurou a vaga e eu consegui a bolsa. Daí eu fui pra lá e fiquei 2 anos lá. Aí foi incrível, Isso em Londres? em Londres. Olha que legal. Mas eu esqueci que antes disso, Você me falou da sua tese de graduação. Isso foi antes? Na FAO, a tese de graduação, que foi totalmente de serigrafia, que foi uma exposição Ah, aqui legal. no Brasil. Tá. E antes do Royal College of Art, eu esqueci. Eu tinha um prêmio que chamava Prêmio Icatu de Artes. Tá. Era um prêmio do Banco Icatu para artistas, não só das artes visuais, podia ser músico, dançarino. Então você mandava um projeto Uhum. e eu fui selecionada. Então eu fiquei 6 meses em Paris, num lugar chamado Cité Internationale des Arts, com esse prêmio Icatu, que era um luxo. Era um estúdio dentro desse hotel, é um grande hotel de artistas do mundo inteiro. Um salário bom, assim, nossa, foi maravilhoso. E eu vinha de um corre severo para pagar aluguel, fazendo encadernação, serigrafia. De repente eu fiquei 6 meses com dinheirão no bolso, tranquila, num lugar cheio de artistas do mundo inteiro. Inclusive tinha um estúdio do Royal College of Art, que é um lugar no centro de Paris, que é como se fosse um hotel de artistas e as instituições têm apartamentos lá. A FAP tem um, Royal College of Art tem outro, o Museu de não sei o que tem outro, sabe assim? Sim. Muitos. E o Banco Icatu tem ainda esse Isso estúdio foi lá. um edital. Foi um Que edital. era um emprego. Na verdade era uma bolsa, né? Eles chamavam Prêmio Icatu de Artes. Mas mesmo assim era bem remunerado. Super bem remunerado, era um dinheirão. Caramba. Com tudo pago. Dinheirão não, mas era um bom dinheiro, eu lembro bem disso. Era assim, porque tava tudo pago já, né? A moradia Sim. tava paga, era só comprar vinho, queijo, aquele abraço. Viajar, né? E fazer um trabalho. No fim, eu fiz um trabalho, teve um relatório, teve uma exposição, foi muito incrível. E daí, logo depois, eu engatei no Royal College of Art, que foi uma bolsa da CAPES, para estudar mesmo. Estudei durante 2 anos. Só que o Tim Mara, que era esse cara, que era o meu guru, na segunda semana que eu tava lá, ele teve como chama? Um infarto e morreu. Caramba. Foi muito triste isso, porque... Só que, assim, todos os técnicos que trabalhavam na oficina de serigrafia tinham trabalhado com o Tim Mara a vida inteira. Então, assim, eu enfiei a cabeça ali, fiz trabalhos, assim, sérios, severos, assim, também, 12, 15, assim, imagina, ele fazia 72, né? Pô, mas, tava né, assim. pra gente que faz, fazer... Mas é que sei eu tinha lá, acho que tempo, passou de né? 7 cores, pra mim já é muito. Eu tinha tempo e ficava fazendo lá. E daí, assim, foi muito incrível, porque daí foi o primeiro ano que teve o Tim Mara Trust Award, eu que ganhei, porque realmente eu enfiei a cabeça naquilo, eu queria... E o Tim Mara, o que era mais interessante, porque assim, ele é um cara que, sei lá, fazia essas serigrafias nos anos 70, né? Uhum. E ele fazia tudo analógico, não tinha Photoshop, não tinha nada. Então, assim, eu lembro que na primeira semana que eu cheguei na escola, eu posterizei no laboratório fotográfico, assim, separei em 7 cores umas pedras, sabe? Então, assim... Eu quis entender o processo dele, né? E daí, quando eu tava lá, já usava Photoshop e tudo, mas assim...
foi muito incrível essa estadia no Royal. E o Royal College of Art é um lugar incrível, né? Porque é uma escola de arte e design e que tem tudo. Tem desde... Eu fazia printmaking, mas no andar de baixo era textile. Então, era tecidos impressos, tecidos construídos. No andar acima era carro, o outro era joia. Então, assim, era uma fábrica. Então, para mim foi incrível, porque eu andava muito de um lado para o outro. Você acaba tendo, querendo ou não, influência de tudo isso, né? Nossa, e podia. Então, eu lembro assim, na minha exposição de graduação, eu fiz uns objetos impressos enormes, mas eu queria que eles virassem uma coisa, quase uma mala. Então, eu fui no laboratório de acessórios. De um curso, um mestrado só em bolsas e sapatos, sabe? Então é um lugar muito mágico. Para mim foi muito mágico conviver com aquelas... E assim, os técnicos eram pessoas que sabiam muito, né? Então eu convivi com pessoas incríveis, foi muito Se a gente der uma pesquisada sobre Tim Mara, vai achar bastante coisa? Vai achar. Não tanto, mas vai achar. Tim Mara vai achar. Pra quem tá nos escutando aí, a gente tem na serigrafia hoje um grupo de muitas pessoas que gostam muito de quantidade de cor. Quantidade de cor. Nossa, o cara fala que fez 15 cores, fez 20 cores, é o que a gente tem aí na serigrafia, né? Umas pessoas que fazem trabalhos de 20 cores, 22 cores. E as pessoas falam, nossa, tá aí um nome Tim pra Mara. vocês darem uma pesquisada aí, Tim Mara. E o que era interessante... Dá um pau no Rafael Rohan, hein? Dá. O que era interessante é que ele fazia... Porque era bem ele era muito influenciado, assim, anos 70, pop art e tal. Então, ele pegava e montava cenas. Então, ele imaginava lá uma cena. Ele pegava a mulher, os amigos, botava lá numa cena, fotografava aquilo, né? Sem todo o detalhamento. E daí, daquela imagem fotográfica, ele começava a encher as paredes de estampas psicodélicas. É muito lindo, tem que olhar, assim. E ele levava um ano fazendo as imagens. Deixa eu te perguntar, porque eu anotei aqui, daí vai ficar na minha cabeça se eu não te perguntar. Eu anotei aqui sobre um edital do Centro Cultural de São Paulo. Isso é. Isso foi antes de você viajar? Não, foi depois. Isso foi quando a Sericleta nasceu, 2013. Tá. Aí já tá com... Mas fica a dica, porque assim, o Centro Cultural ainda tem esse edital que chama Programa de Mediações em Artes. Eu ia te perguntar isso, porque assim, eu vejo muita gente perguntando, principalmente quem quer fazer arte plana, falando que não sabe por onde começar. Mas assim, quando você conversa com alguém que já tá no circuito, não é bem essa palavra que eu vou dizer, mas é a sensação que as pessoas falam e chega até mim. Que quem tá no circuito não parece que não entrega como chegou no circuito. Sim. É como se fosse um clubinho fechado. Sim. E eu entendo também, é uma correria. A pessoa fez às vezes 1000 coisas até chegar lá e tá dentro do circuito e tá sendo convidado a expor a sua arte pra um monte de pessoas, né? Por exemplo, no SESC, quando tem... Aqui mesmo na 24 de maio tem as exposições, né? E daí a galera pergunta, mas como é que eu fico sabendo disso? Como é que você ficou sabendo dessas coisas? Olha, eu acho assim, tem, por exemplo, hoje em dia até mais simples. Por exemplo, você entra no site do Mapa das Artes, tem lá um lugar, editais e concursos, não sei como é que eles chamam. Mapa das Artes. Mapa das Artes, que é o Mapa das Artes, que é um lugar, é um site, que antes era um folheto, né? É de um jornalista chamado Celso Fioravante. E tem lá um lugar que é editais. E daí tem tudo que você pode mandar. Eu comecei assim, você vê, olha, eu sou a pessoa dos prêmios, né? Então, poderia não ter mandado para o Prêmio Catu de Artes, mandei para Paris. Poderia não ter mandado para o Centro Cultural São Paulo. Por exemplo, o Centro Cultural São Paulo tem um edital que é dificílimo de entrar. Até já mandei e nunca entrei, que é o programa de exposições. Todo ano eles selecionam... acho que 10 artistas para expor, e isso conta super no seu currículo, né? Então tem muito salão. Eu lembro quando eu estava mais, hoje em dia eu não tô tão na cena das artes visuais, mas assim, eu continuo fazendo meu trabalho, mas assim, quando eu comecei, é isso, salão de Ribeirão Preto, salão do Guarujá, qualquer salão. O salão é uma oportunidade para você expor, não é nem para entrar mais uma linha no seu currículo. Sim. É para você ter um deadline e ter a oportunidade de tirar aquilo que você está fazendo na sua oficina e mostrar para o público. Né? Até então, sentir, né, como que o público reage com aquilo, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas têm um pouco... Mas eu sou super, eu acho assim...
salões e editais. Tem muito edital. E eu ainda falo mais. Eu acho que, assim, residências fora do Brasil. Tem muita opção. Caramba, isso eu não sabia. Assim, tem que ficar meio ligado. Assim, às vezes tem residências que você tem que pagar uma graninha, mas, assim, a oportunidade de você estar num lugar com outros artistas, você vem do rolê das pessoas, por exemplo, quando eu fui para a Cité Internacionalizar, o que foi muito mais interessante, além de estar lá tranquilona, num apartamento incrível, na frente sabe, em Paris, foi conviver com a vizinha japonesa, uma senhora de quase 70 anos que fazia um trabalho esquisito de vídeo, o vizinho ao lado da Áustria que fazia um trabalho fotográfico. Você entra numa discussão de um universo que você, mesmo que você esteja na cena, você não convive muito com seus pais. É o universo da arte em si, né? Universo Não da da, arte da em si. técnica, né? Mas é da arte, né? Porque, assim, independente se é serigrafia, se é Sim. desenho, se é gravura em metal, é uma forma de expressão. Sim, sim. Né? Às vezes até a gente vê alguns trabalhos das artes visuais e fala assim, pô, isso podia ser um livro, né? Porque eu não entendi nada, ou assim, eu tô entendendo só lendo isso. Então, eu acho que é bem isso, assim, quando a gente tem passado anos olhando as coisas, eu acho assim, o mais importante é você encontrar a mídia certa para expor o que você está querendo dizer. Pode ser um texto hoje, amanhã pode ser uma pintura, entendeu? E é claro que com o passar dos anos você vai adquirindo Eu, por exemplo, acho que atualmente a minha mídia, claro, é a serigrafia porque eu gosto, porque eu imprimo, porque eu gosto de ensinar, porque é uma técnica que é muito familiar, mas às vezes eu acho que minha mídia atual é o Instagram. Olha que louco, né? Se pensar assim, ai, que esquisito, como é que é, não é? Não, para mim, hoje em dia, tão importante quanto imprimir uma coisa sei lá, eu fui para o Rio, passei 3 dias no Rio recentemente, mas eu fui só para andar e fotografar coisas que me diziam coisas, você entende? Então, atualmente, às vezes eu não tenho tanto tempo de sentar e fazer uma grande imagem, mas assim, o captar uma coisa, escrever um mini texto e postar no Instagram, para mim, às vezes, é o que tá valendo. Então, assim, cada um tem uma mídia e tem um momento que a mídia X te representa mais, né? Sim. Eu vou perguntar uma coisa que, na verdade, eu vou aproveitar que eu tô falando com você por tudo isso que eu nem, né, nem... Por mais que a gente teve um papo, entre aspas, no off aqui, mas disso não me passou na minha cabeça. Quando você pensa em arte, igual você falou, pô, não é a técnica em si, é a arte como um todo. Eu quero saber o que você entende como arte, porque pô, você tá nesse mundo, você foi pra um monte de lugar, eu acho que você vai ter uma visão própria, né, construída já sua sobre isso. Mas eu vou trazer um assunto que quando eu vejo eu também fico, meu Deus. Recentemente, acho que não faz um ano isso, alguém deixou um lixo, não sei se você vai lembrar dessa história, alguém deixou um lixo, jogaram um lixo, em alguma exposição assim, e o pessoal achou que aquele lixo era um trabalho. O que você acha sobre isso quando acontecem coisas tão abstratas a ponto de falar, puxa, mas isso é arte? Como que a pessoa... Como que alguém... Por exemplo, esse fato que ocorreu, se vocês procurarem aí, vocês vão achar. Coloca... Ser humano jogou lixo numa exposição e acharam que era arte. Mas acontece de coisas, sei lá, a pessoa colocar um pente, uma privada, que já aconteceu, né? E era uma manifestação artística. Só que é tão... Como é que eu posso dizer? Indireta, digamos assim. É difícil da gente conceber isso como arte. Como é isso pra você? O que você entende? Então, eu acho difícil falar, assim, genericamente sobre uma coisa que é vaga, né? Mas, assim, eu diria que cada caso é um caso, né? Mas eu acho importante a gente considerar, é claro que, assim, é mais ou menos isso que eu tinha acabado de falar, né? Assim, às vezes tem trabalhos que você só entende lendo eles. Então, qual é a razão dele existir se eu preciso ler? Tá. Então, eu tenho muito essa questão de pensar se o trabalho que tá na mídia certa, sabe? Se isso não merecia ser um podcast em vez de um podcast sobre lixo do que o lixo amassado ali, entendi. Entendeu?
Então, eu acho que... Mas eu acho assim, a gente tem que pensar que é uma... Da mesma forma que às vezes você lê um livro, e você só vai entender esse livro, só vai fechar a história toda daquela narrativa no fim, né? Uhum. Sei lá, Ou um às vezes filme. nem no fim, né? Às vezes Ou tem que nem ler no de novo. fim, e tem que ler de novo, sei lá. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter um pouco essa generosidade, tentar entender um pouco mais o percurso do artista. E você pode também não se identificar com aquilo. Ninguém é obrigado, só porque alguém achou que aquilo é arte, você tem que achar que aquilo é bom, Uhum. né? Mesmo, sei lá, eu acho um pouco complexa essa discussão, mas assim, eu entendo. Eu acho que eu tive uma experiência muito interessante, assim, de uma artista que não vale a pena dar nomes, mas assim, eu lembro que eu estava numa fila na Pinacoteca de horas, porque eu sabia que era o último dia da exposição dessa artista, e era um trabalho que eu, pessoalmente, não me dizia nada. E eu vi uma família na minha frente, que também estava na fila, e eu vi essa família indignada dentro da exposição. E, de uma certa forma, eu era solidária com eles, porque eu falei assim, puxa vida, a gente ficou nessa fila, e esse trabalho não me diz nada, mas eu precisava ir lá ver e ter essa sensação. E depois eu fui atrás, fui entender um pouco mais o trabalho dessa artista, e aquilo tudo fez mais sentido. Então, assim, não dá pra gente ter essa análise tão imediata, sabe? Sim. Então, às vezes, eu acho que como qualquer outra expressão artística, a gente tem que meio recorrer à leitura, tentar entender mais qual é o processo, que ela... Sabe, de quando é isso, né? Para entender mais aquele momento histórico e fazer isso fazer sentido ou não. Mas ninguém é obrigado a gostar de nada, né? Eu acho. Tá. Deixa eu te perguntar então uma coisa. Pergunta difícil que você fez, né? Não, mas também Mas eu acho que, a assim, gente não tem nenhuma responsabilidade. Assim, a gente tem responsabilidade com a nossa verdade, não com a verdade dos outros. Então tá tudo certo. É que eu ia te perguntar assim, ó. Eu vejo a arte muito com o que me é belo, né? Pra mim, sei lá, tem que brilhar meus olhos pra aquilo fazer algum sentido pra mim. Mas é só um jeito meu de olhar. Quando você faz a sua arte, quando você vai colocar a mão na massa, você segue por esse caminho de procurar o belo ou não necessariamente? Acho que não necessariamente, mas assim, a gente vai criando alguns hábitos, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho muito interesse em cores intensas. Há quem ache belo, há quem tenha pavor a isso, né? Então, assim, quando eu faço o meu trabalho, eu estou muito mais interessada em comunicação do que no belo, por exemplo. Entendi. Sei lá, vou dar um exemplo básico. Isso aqui é uma pulseirinha de... Tô dizendo que isso aqui é arte, mas assim... É uma joia feita de papel, né? Então eu tenho uma pulseira, que é uma coisa dessas de segurança de coisa, impresso em dourado, né? Uma joia. Você pode tirar, não? Posso rasgar e quando ela ficar ruim eu ponho outra. Entendi. Mas você coloca e depois tem que jogar, descartar. Exatamente. Então, assim, é arte, não é arte, mas assim, é uma ação. Né? É uma ideia, né? É uma ideia. Então, por isso que eu gosto muito do design também, sabe? Eu acho que, assim, eu pessoalmente, na minha arte, eu gosto de coisas que são mais ligadas ao consumo. E também tem essa discussão, mas isso é arte, isso não é arte. Então, não importa. Tem a discussão, inclusive, do consumo em si, né? Então não importa. Então, assim, eu tenho uma joia que não é uma joia, mas que é uma joia de papel impressa na fitinha de segurança. Foi você que fez? Eu que fiz. Pô, mas é uma ideia. Mas eu vou trocando. Então, às vezes ela é rosa. Mas assim, entendeu? E também isso tem a brincadeira de querer fazer um hot stamp sem hot stamp, sabe? Que é imprimir. Bom, eu gosto desse desafio. Olha... tá vendo como é legal essa conversa? Porque, assim, isso daí que tá no seu braço... É uma joia. Não, mas eu vou além, porque, assim, é uma ideia que eu nunca vi. Primeira vez que eu vejo esse formato de pulseira como algo pra ser usado como um acessório. Como uma joia. E, tipo, é uma ideia. É uma coisa que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. E eu nunca vi comercializando. E traz uma coisa meio, né, que louco, uma joia que você rasga. E é uma joia, né? E assim, não é um douradinho qualquer, né? É uma foil, né? Sim. Então, assim, gostei é uma discussão, ideia. é arte, não é arte. Então, esse limite... Eu já passei, até já sofri muito esse bullying, né? Das pessoas assim, mas é arte ou é design? Não importa, é um objeto para vestir, para alguém olhar e parar para pensar, ou para, sabe? Não sei, né? Então, eu gosto desse in-between, assim, dessa coisa...
Mas que eu também já sofri muito bullying por isso. Eu lembro há muito tempo atrás, quando o povo tava fazendo uma arte mais deprimida, que eu brinco que era ugly art. Era sempre umas coisas meio, né, sórdida, sei lá, pintura com sangue, umas coisas assim que eu falava assim. E que eu lembro que na época eu sofri um bullying de um... Era um colador, um galerista, falou assim, seu trabalho é muito colorido, é muito alegre. Eu falei, né? Não foi esse, né? Tá tudo Imagina bem, colocar né? as coisas para as pessoas dentro de caixinhas, né? Mas sei lá, eu acho que é uma discussão complicada, mas eu assim, acho que é, é uma discussão complicada, mas é uma forma de expressão, né? Eu vejo arte de um jeito muito mais assim como uma forma de expressão. O camarada precisou pintar com sangue, porque aquilo fazia parte daquele momento. Então, assim, eu só vou entender aquilo se eu entender um pouco a trajetória do cara, se eu ver se isso faz sentido nesse momento histórico, sabe? Mas ninguém é obrigado a fazer essa lição de casa. Você Sim. pode de cara olhar isso e falar assim, nossa, no way, tô fora, não quero olhar isso, não me interessa, acho isso... Mas é isso, é que nem assistir um filme bom ou um filme ruim. A gente tem que assistir o filme pra ver se ele é bom ou se ele é ruim, né? Tem mesmo filme. Tem quem vai dizer que algo que você odeia é maravilhoso. E então. o contrário também, né? Tem uma coisa que eu vou te perguntar, eu quero saber a sua opinião. Pode falar. Mas é porque tem muito mais a ver com a geração atual, creio eu, do que com a geração... Minha geração, por exemplo. Já não pega... A visão mudou. E, querendo ou não, a gente... Principalmente, se a gente tá ainda no game, de trabalhar, de ganhar seu dinheiro e tal, a gente vai trabalhar com as gerações mais, né, mais novas. É a tal geração Z, né? E eu vejo a galera, principalmente dessa geração, ela teve uma imersão nesse mundo da internet que ao mesmo tempo não é mais só o mundo da internet, é um mundo artístico. As pessoas querem ser influenciadores, querem trabalhar no YouTube e meio que tirando, como se não existisse outras profissões. Eu vejo muita gente, quando a gente vai conversar hoje, pelo menos quando eu converso com essa galera mais nova, elas é isso que elas querem e tal. E daí tem um ponto que eu vi um podcast esses dias e eu achei muito interessante. Que as pessoas, elas não querem mais trabalhar com arte. Daí quando eu tô falando das pessoas dessa geração mais nova, que elas querem ser artistas. E tem uma diferença muito grande de você separar assim. Você trabalhar com arte, não necessariamente... Você pode ser um artista, mas não necessariamente é o artista midiático, é o artista da mídia. Quando essa geração pensa em artista, ela não tá pensando em quem trabalha com arte. Não é que nem... Pô, você pensa que trabalha com arte, ela é um artista. Ela é uma artista, ele é um artista. Ela tá pensando naquele cara famoso que vai nos lugares e não precisa pagar, etc e tal. Tá pensando do cara com o rosto que todo mundo conhece, que todo mundo, quero dar beijar e tirar foto e tal. E isso é uma distância muito grande e eu vi uma relação de ser um erro. Quando você foca só em ser esse artista, você meio que se desprende do papel da arte. Eu acho que tem essa questão, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, mas eu vejo, né, porque eu acompanho muitos jovens... Porque você dá aula, né? Eu não sei quem é seu público. Exato, eu dou aula. Mas, assim, pra mim já chega um pessoal que tem alguma afinidade com desenho, com o fazer, né? E o fazer artístico, tirando essa coisa, né, dependente dessa coisa do reconhecimento, do ser um influenciador ou de ser essa figura da mídia, o fazer artístico é trabalhoso, né? Trabalheira. Sim. Trabalheira, fazer pra um dia dar não, certo, é super né? difícil isso acontecer. Você chegar lá e ser conhecido, é muito difícil. Eu conheço poucas pessoas que trabalharam muito para chegar nesse lugar, né? Mas eu acho que essa coisa da mídia é um pouco complicado, porque é perverso, né? Então esses jovens, eles cresceram frustrante, né? Eles cresceram dentro desse universo onde eles têm alguns exemplos de pessoas que venceram e começaram, mas assim, do mesmo jeito que ele cresceu, ele caiu, ou ele se matou, né? Tem também muito caso de saúde mental ligado a essas pessoas que tiveram uma ascensão louca. Então são coisas que ainda não estão muito explicadas, né? Mas eu
assim, tenho muito claro para mim. E o grande drama, eu acho, de quem tem um pouco essa percepção e de toda essa geração que pode parecer papo de velho esse meu, tá? Mas, assim, faz parte aí do meu aprendizado. Mas, assim, essa garotada, posso falar do meu filho, que tem 16 anos, que, Puxa, eu sou pra você. que cresceu nesse universo, né, do monitor, né, assim... Eu acho que, assim, eles veem isso como uma possibilidade porque eles experimentaram muito pouco, né? Porque eles têm uma dificuldade social enorme. Pensa, o cara quer ser um influenciador, mas ele não sabe ter uma conversa olho no olho, eu e você. Então, eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu acho que existem algumas pessoas, né? Que nem o jogador de futebol. Antigamente, os meninos queriam todos ser jogador de futebol, porque o jogador de futebol ficava rico, tinha projeção. Agora eles querem ser influência, que não é nada, né? Verdade seja dita. Sim. A não ser que o cara tenha um conteúdo, um assunto único, né? Que ele trabalha, não, mas ali é falação para ganhar like, né? Então, o que mais me preocupa, na realidade, é essa geração que não tem trato social. Porque, assim, para você cair na vida e ter uma vida e evoluir, crescer e não ser essa coisa... Porque são poucas as pessoas que viram influencers, né? São poucas as pessoas que viram jogador de futebol, né? Que viraram jogadores de futebol. Sim. Então, assim, o que mais me preocupa, eu acho, nessas escolhas é essa ficção, né? Essa coisa que acha que vai virar influencer sem trabalhar. Né? Porque mesmo o influencer, ele trabalhou um pouco em algum momento, né? Ele teve sorte, uma pessoa de sorte, uma pessoa que teve uma visão de marketing mais exacerbada, né? Tem os que realmente tem conteúdo pra mostrar. Tem conteúdo para mostrar, etc e tal. Mas, assim, para você ter conteúdo para mostrar, você tem que ter um interesse, além de ser influencer. Então... É aí que eu achei engraçado essa história da arte e do artista. Porque eu conversei com bastante pessoas e eu vi, assim... Eu tô entendendo o que você quer. Mas... o ser artista que você tá falando é uma consequência do que veio antes. Sim. Você tá tentando ir... é como se estivesse Pular, pulando, né? uma etapa que é meio que possível, assim. Daí tem a questão da sorte, que acontece, mas Mas eu acho que tem um outro problema. Eu penso muito nisso com relação ao ensino de arte e design, né? Que eu estou muito envolvida e já trabalhei em vários lugares e lido muito no one-to-one, né? Assim, eu tenho alunos que vêm na minha oficina especificamente para trabalhar direto comigo e tal. E eu vejo muito essa coisa... não sei se a palavra é essa, enfadonha, né? Um pessoal que já chega cansado com 17 anos, né? Por quê? Eles já viram... tudo já foi feito para eles. Tudo eles sabem fazer. Eu lembro de uma história, eu morri de rir uma vez, que um aluno estava dando aula numa faculdade e o moleque chegou, eu estava explicando o negócio, ele falou assim, eu já sei fazer isso. Eu vi no YouTube. Acho que era de serigrafia, inclusive. E daí eu falei, legal, e qual? Fui até ele e falei assim, me mostra aí, né? Ele tava com o celular e tal, me mostra aí... onde você viu? Quero saber onde você aprendeu. Nossa, legal, me conta aí e tal. Você não pode explicar para os seus colegas, né? Por que o moleque se atrapalhou, não sei o quê. Ele foi me mostrar um link no celular dele, o celular dele tava totalmente quebrado. Você falei, porra, você que aprende tudo no YouTube, por que você não aprendeu a trocar essa tela desse celular, entendeu? O menino ficou tão sem graça, eu batendo porta. Falei, porra, sabe, uma empáfia, dizer, eu sei fazer isso. Você não sabe fazer isso. assim, nem terminou de escutar o que... então, assim, essa geração que já viu muito, então, assim, ele já viu tanta coisa no Pinterest, que ele não tem por que fazer um movimento em fazer, ou ele quer fazer exatamente aquilo. Quando qualquer artista, designer que se preze, experimentou muito para chegar naquele lugar, né? O artista, vou te perguntar isso porque eu não sou artista e não consigo responder. Ele tem uma procura pelo seu próprio significado, da sua própria arte, do seu próprio... de como se expressar, criar o seu próprio? Eu acho que sim, eu acho que, assim, um bom artista é aquele cara que pesquisou e encontrou uma linguagem expressiva dele, né? Que aquilo que eu falei, nesse momento pode ser a serigrafia,
né, um pouquinho mais pra frente pode evoluir ser um vídeo até, sabe? Uhum. Então eu acho que é uma forma de expressão e que nem sempre ela é linear, né? Então tem artistas que, sei lá, o David Hockney, que é um cara, um senhor, né, americano, mas que estudou no Royal College of Art, estudou na Inglaterra, ele tem o momento pintura, o momento fotografia, agora ele tá um pouco, ele é um senhor de quase 80 anos, tá inteirado um pouco mais pro digital, né? Então, assim, mas ele tá sempre falando mais ou menos, as cores são mais ou menos as mesmas, as preocupações são sempre as mesmas, né? Então ele é um cara que tá em evolução, né? Mas é o tipo de arte, então, que quando a gente olha, vai lembrar aquela pessoa? Vai saber, o David Hockney, sim. Alguns, né, tem artistas que realmente eles vão desenvolvendo uma linguagem e você olha aquele trabalho e você imagina que seja daquela Eu pessoa, né? conversei com um ilustrador aqui, e ele, novo, cara novo. Jovem, Pra mim, genial, assim. sim. Porque ele falou uma coisa, e foi aí que, depois daí que eu fiquei pensando nisso, né? E pra mim tem muita... Eu não posso falar como artista, mas minha Sim. opinião é que faz sentido. Ele falou assim, ó, eu quero ser bom o suficiente das pessoas reconhecerem o meu traço. Quando verem uma ilustração minha, lembrar de mim. Falar, nossa, essa ilustração aqui... Assim, a pessoa pode não me conhecer, mas quando ela vê duas, três, ela fala assim, meu, parece que é do mesmo cara. Então. Tem um traço. Só que ele conseguiu isso. Então, isso é muito interessante no universo da ilustração, né? Eu sempre falo isso assim, ou mesmo, sei lá, eu trabalhei muito tempo com estamparia, né, o tempo da Cavaleira, e a gente sabia o que tipo de trabalho pedir para qual ilustrador. Você não vai chamar o cara, sei lá, o Zansky, para fazer um trabalho que você quer um desenho botânico, porque ele não tem essa linguagem. Então é interessante quando você percebe que você vai ser chamado pela sua linguagem. Né? Eu sinto que com o tempo você vai adquirindo, por mais que assim. Não é assim porque é uma serigrafia que vão chamar Monique. Não, porque a Monique tem esse viés um pouco mais já, ela vai imprimir um material esquisito, vai imprimir na lixa. Então, assim, é muito interessante quando você percebe que você está sendo chamado pela sua linguagem e não pela técnica só, sabe? Porque, assim, serígrafo tá cheio por aí, certo? Eu ia falar isso, a gente carrega feitos que as pessoas olham e aquilo representa o que a gente fez, não o que um todo tá fazendo, né? E isso é muito gratificante, porque vira e mexe, assim, eu sinto, porque assim, quando eu falei pra você que atualmente minha mídia, eu sinto que minha mídia é até mais no Instagram, Uhum. vira e mexe, às vezes eu falo assim, nossa, eu fiz uma foto que é a sua cara, olha, eu te mando isso. As pessoas começam, por exemplo, quando eu percebo que as pessoas estão olhando a cidade com o meu olhar, eu falo, porra, que legal, eu tô influenciando. Isso pra mim é ser influencer, sabe assim? É você fazer a pessoa pensar de um jeito que ela não estava pensando. Isso eu acho que é o papel da arte também. Você vai numa exposição, se ela é boa ou se ela bate para você, ela pode bater para mim e não pode não bater para o outro. Uhum. Mas assim, se ela bate para você, ela te muda alguma coisinha, ela te faz pensar diferente, sabe? Então, que nem outro dia alguém me mandou uma foto de uma sericleta. Essa mania que você... O cara tá te... Falei, não tá me copiando. Eu acho lindo as pessoas fazerem outras sericletas. Uhum. Sabe? Eu chamo, tem um cara, eu esqueci o nome da bicicleta dele, é no Uruguai. Ela é prima da sericleta. Não é linda a sericleta, tá? Então não é isso. Assim, as pessoas. O mundo, a gente tem que ter uma visão mais generosa do que a gente faz, sabe? Sim, sim. Porque, principalmente a gente, eu que sou professora, né? Eu vou ficar segurando informação. É porque se a ideia é boa, qual que é o problema de As das outras pessoas vão pessoas lembrar que é da utilizarem? sericleta. A sericleta existe há 10 anos. Se aparece uma de 5 anos, beleza. Fico feliz de conhecer, muito prazer. Eu sou a Monique da sericleta, entendeu? Vou lá abordar a pessoa, sabe? Sim. Então eu acho que é isso a arte. É muito mais essa coisa, e até acho que relaciona com essa discussão do influencer, né? É você influenciar as pessoas por um pensamento. E não por uma marca, né? Eu vou influenciar, eu vou fazer ela comprar a minha tinta. Uhum. Sei lá, esse é como eu penso. Né? Bom, o papo tá muito bom. Deixa eu aproveitar aqui. Espero que vocês estejam gostando também. Para quem acompanha a gente aqui, sabe que esse programinha aqui tem
patrocínio da Gênesis. A Gênesis tá com a gente aqui desde o início. E o Léo me mandou aqui, ó, que vai começar, para quem tem interesse em fazer parte desse workshop, que é o PEV Show. Você nunca escutou sobre o PEV Show. PEV significa planejar, estampar e vender. É um workshop que pega desde a parte das técnicas, né? Lá você vai ver serigrafia, você vai ver sublimação. Agora tem o Doutor Estampa também, novidade desse PEV Show desse ano. Vai trazer outros formatos ali, utilizando foil, por exemplo. Também é serigrafia, né? E tem a parte do planejamento, que é bem legal. O Moacir passa pela parte do planejamento, vai lá pro PH, fala sobre marketing. É um workshop bem completo. Eu já estive em 2 ano passado. E esse ano aqui tem mais um integrante, que é o Dr. Estampa. Ou seja, não tem como ficar pior, só vai ficar melhor mesmo. Então, quem não foi, programe pra ir. Eu vou passar aqui pra vocês onde eles vão estar e mais ou menos as datas. E se você já foi, agora tem motivo pra ir de novo, porque mudou um pouco aí o formato, vai ter coisas novas. Eu, inclusive, quero ir em algum desses aqui. Eu ainda vou escolher qual que eu vou, qual cidade que eu quero conhecer. Então vai começar, ó, dia 6 de abril, eles estão em Porto Alegre. 15 de junho, Rio de Janeiro. 3 de agosto, Brasília. 5 de outubro, Curitiba. 9 de novembro, Natal. E fecha. É aí que eu espero que vocês fiquem felizes. Em dezembro, fecha com São Paulo. Vai ter em São Paulo esse ano. Então, se programe aí. É bem barato, inclusive. Bem barato mesmo. Eu não tô enganado, tá em torno de R$200, eu não tenho certeza. Na descrição do vídeo vai estar os links e também vai ter tudo bonitinho lá, as datas, as cidades, tudo certinho, tá bom? Então, depois vocês podem olhar na descrição desse vídeo também. E aproveitando também para falar que tem as aulas lá no Lab Gênesis de Guarulhos e também de Fortaleza. Tá na descrição desse vídeo também. Abril agora já tem lá de Guarulhos, no Lab Gênesis de Guarulhos. E fevereiro, no final desse mês, já tem em Fortaleza, no Lab Gênesis de Fortaleza. Então, dá uma olhada na descrição do vídeo. Veja se para você... São vários cursos, inclusive, tá? De iniciante até o mais avançado possível. E eu acho que você vai concordar comigo, né? A gente nunca sabe de tudo. Ah, não. A gente sempre aprende coisa, um pouquinho. Ainda mais na serigrafia, que é uma técnica que faz tantos tipos assim de impressões, né, em tudo, e vai mudando, né, a técnica que você vai usar. Quer fazer relevo, quer fazer foil. Tem tintas diferentes, por exemplo, termocrômica e por aí vai. Dark Shine, por exemplo, que é uma tinta base d'água que brilha só no raio V ou na luz negra, né, por exemplo. Então tem vários cursos, tá? Pra vocês verem e aprenderem, né, um pouquinho. Então, se tem interesse, olha na descrição do vídeo, vai estar tudo lá. Bom, quero saber então, quando que nasceu a Sericleta? Quando eu te perguntei do edital do Centro Cultural, você falou que foi... O que foi o Centro Cultural? Então, o Centro Cultural é assim, ele tem até hoje, né, uma coisa até... Então, isso, por exemplo, é uma coisa para iniciantes, né? Começar a olhar os editais. E o edital do Centro Cultural São Paulo, que existe até hoje, que chama Mediações em Artes, Programa de Mediações em Artes. Então, você pode propor qualquer coisa que faça uma mediação com o público. Mediação é a palavra atual para o que antigamente a gente chamava de o educativo dos museus, né? Que a gente chamava de monitoria, que você ia numa exposição e tinha alguém para dar uma falada e tal. A Bienal tem isso. E mediação é a palavra para essa troca com o público, né? E daí tinha esse programa, era um edital, eu escrevi uma proposta. E eu sempre quis levar... Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, tô aqui, gosto de falar, tô aqui, né? Ele me convidou, eu vim e tal. Então eu sempre tive interesse em pessoas, né? Em ampliar o discurso e tal. E daí eu
pra esse edital, eu pensei, puxa, eu quero fazer uma unidade móvel de impressão serigráfica, que na minha cabeça era tipo um carrinho de pipocas, uma coisa, sei lá. Eu falei, eu quero fazer um negócio, chegar num lugar, montar a cena, imprimir. E seria legal também. E daí... Imagina um carrinho de pipoca. E daí eu comecei a pensar, fiz o projeto. Quando você faz um projeto, sempre, né? Isso é a dica. Quando você vai fazer um projeto, sempre deixar ele meio aberto, né? Então, eu quero fazer uma unidade móvel. Eu não falei que era uma bicicleta, porque eu também não sabia o que ela seria. E daí eu ganhei o edital. E... No edital você não precisa colocar exatamente o que é. Porque assim, o edital você tá meio... Eu não lembro, eu preciso achar esse documento, mas eu acho que eu não falei que era uma sericleta, não era uma bicicleta. Quando eu fiz, eu queria fazer uma unidade móvel de impressão serigráfica. Podia ser também um carrinho que eu venho, abro tudo e... Era um desejo, né? Mas ele não precisava estar especificado, né? Tá. E daí eu ganhei, e daí e aquela coisa, né? Dinheiro público, demorou para entrar o dinheiro, e era precisava investir naquilo, né? Sim. E meu pai era marceneiro, ele tinha uma marcenaria, uma fábrica de pentes de madeira. Mas na época a fábrica já tinha fechado, mas ele sempre teve a infra da marcenaria. E daí eu sentei com ele no domingo e falei, pai, ó, apareceu isso, vamos aí. E eu sempre trabalhei muito com ele, eu sempre tive uma afinidade muito grande com meu pai. E a gente meio sentou ali, começou a desenhar. Eu até achei outro dia o desenhozinho tão bonito, assim, um desenho feito no guardanapo, sabe? E daí começou a discussão, unidade móvel. Ah, unidade móvel tem que girar, tem que andar, o carrinho, né? E daí, na época, eu trabalhava no Senac, era professora no Senac, um curso de serigrafia para o curso de design gráfico. E no Senac, no campus do Senac Jurubatuba, que era onde eu trabalhava, era um negócio enorme, um campus grande. E todo o pessoal da manutenção andava com esse triciclo aí que eu comprei para fazer a sericleta. E eu vi aquilo e falei, nossa, daí eu tava lá no almoço com meu pai, falei, pai, é isso, a gente tem que comprar aquela bicicleta lá e você só monta a caixa, a gente põe em cima. A gente começou a já pensar que era aquela bicicleta. E daí também, do mesmo jeito que a gente pensou que era aquilo, eu falei, sericleta, sericleta, pá. Sei que assim, entre o dinheiro cair, a gente comprar a bicicleta e a sericleta tá no Centro Cultural, foram 15 dias. Caramba, eu lembro até hoje. Foi voando. Eu lembro até hoje do carreto na porta do galpão lá do meu pai, São Roque, que era no sítio. O carreto ali, a gente não tinha terminado a sericleta, mas a sericleta precisava estar no Centro Cultural dia 1º de agosto. Eu lembro da gente enfiar lá no carro e chegar lá no Centro Cultural meio desajeitada, assim, e começou. Sem sinalização, sem escrito sericleta, sem o logo da Gênesis que eles já estavam comigo. Mas tinha que estar lá. Eu tinha que garantir o que estava combinado. Uhum. E daí começou, e daí eu fiquei 6 meses no centro. Daí foi sucesso, sabe? Foi sucesso, o povo colava. E nananã. E no começo eu achava que eu ia imprimir tudo. Eu falei, eu vou imprimir um dia isso, outro dia aquilo, que nada. Rapidamente eu percebi que assim... Os cartões postais, que é uma mídia meio antiga, que me interessa também, porque eu gosto dessa coisa vintage. E também eu precisava fazer uma coisa que o povo pudesse levar para casa de boa. Porque assim, fazer um lambe, enrola, amassa, não vai rolar. Então eu fiz esse postal 12x18, mesmo formato desde o primeiro dia. E foi. Daí assim, é muito lindo, porque no Centro Cultural São Paulo, não sei se vocês conhecem bem, é um dos lugares, um dos espaços... É na Vergueiro, não é? É na Vergueiro. Eu moro lá do lado. Ali é maravilhoso. E lá é um lugar que eu sinto que é um lugar super democrático. Porque assim, é diferente do Sesc. Espaço pra serigrafia lá embaixo, né? Tem o... como chama? É comunitário, as pessoas podem ir lá. É comunitário, eu super recomendo lá. Eu esqueci o nome. Eu também fugiu. A gente atende lá, por isso uns editais que eu... esqueci, eu vou lembrar. E daí foi isso, daí eu fiquei lá 6 meses, e daí foi muito lindo, porque assim, como eu fiquei lá direto, eram 3 vezes por semana, ali foi diferente do que quando eu faço agora no Sesc, que eu só apareço por um dia e tal. Lá o povo me levava desenho, então o senhorzinho vinha com desenhozinho, no dia seguinte eu já estava com a tela gravada, o desenhozinho do senhor. Então foi muito lindo aquilo, foi realmente muito mágico.
As pessoas levavam o que elas queriam Nossa, imprimir. eu tinha tempo, né? Então, assim, olha só essa frase. Eu pegava a frase, olhava na semana seguinte, a frase já estava lá, né? Então foi muito lindo, assim. E as pessoas, o que mais foi lindo foi porque, assim, chegava assim, às vezes, que lá é um lugar muito democrático. Então tem desde morador de rua que vai lá tomar banho, usar o banheiro, até os velhos do xadrez, E o pessoal as da meninas do dança. K-pop. Aham. Então tem assim, eu entendi aquele lugar, sabe? Eu me senti parte do lugar. E a Sericleta ficava lá parada com uma corrente presa lá num poste. Ninguém roubava. Porque a Sericleta ela fecha, né? Ela é tão bem feita, é um objeto tão incrível. Ela se fecha, não tem porquê. As pessoas mas largar a Sericleta. Eu falei, não dá pra pessoa sair. Ela tá toda trancadinha. Não tem como dar ruim, entendeu? E até pra roubar, a pessoa não vai nem saber o que que é. E ela tem um freio estacionário que é embaçado de soltar, a pessoa nem consegue soltar aquilo. Eu vou levar isso aqui pra quê? Pra onde? Pra quê? Eu vou fazer o quê? E daí eu fiquei lá, e daí alguém do Sesc passou, me viu, começou a chamar, e daí foi. E é bem clássico isso, né? Alguém, Caramba, o do Sesc foi convite, assim, olhou. olhou, foi, daí um chamava, outro chamava assim. Agora até meio, eu falei, gente, eu preciso chamar, preciso Caramba, escrever que de novo aí legal. pro Sesc, faz tempo que eles não me chamam. Mas, então, a Secretaria ficou meio parada com a pandemia, mas agora ela voltou pra minha oficina, né? Porque ela foi pra garagem lá, porque eu tenho uma oficina ali no Sumaré, Tá. que é a Serigaragem, né? Que é uma garagenzinha que eu aluguei, e a Sericleta morava lá, mas daí ela ficou lotada. Eu sou meio acumuladora. A Serigaragem? A Serigaragem. E daí agora a Serigaragem eu ampliei a Serigaragem, aluguei a loja ao lado, que nem vocês aqui, né? Aluga um. E daí agora a Sericleta voltou pra lá e eu sinto que é importante a Sericleta ter voltado pra lá, porque ela chama pessoas pro lugar e é mais uma mesa de impressão, né? Sim. Então foi isso, o Centro Cultural São Paulo, programa de mediações em artes. Eu sempre olho, assim, quando eu vejo a data, eu quero mandar outro, assim, sabe? Mesmo eu já estando aí na cena, é incrível você ter a oportunidade de ficar 6 meses num espaço público, né? Ganhando um dinheirinho. Nem era muita grana, mas é a oportunidade. Porque, assim, você não consegue chegar num lugar qualquer, mesmo eu com a Sericleta, quero ficar aqui uns 6 meses. Não existe. Sim. Então, você precisa ter essas entradas. E até porque quando você tem o aval, digamos assim, do lugar, né? É diferente, né? né? É diferente, é super diferente. Eu tô aqui como convidada, não simplesmente vim aqui não para... É legal, assim. Então eu sinto que a Sericleta foi um insight, mas que veio de um edital, de um concurso. Eu não faria a Sericleta por conta própria. Claro que eu poderia ter essa ideia, mas assim, eu tenho que levantar grana. Nada como você ter um deadline, uma necessidade, uma demanda, alguém me chamou para isso, né? Assim, depois de eu ganhar o edital, alguém, né? Eu tava lá como convidada, né? Isso é muito louco, né? Porque eu entendi quando você fala, eu poderia ter tido essa ideia, mas de fato a ideia partiu de uma coisa que você tava indo atrás, viu o edital, daí que surgiu ainda o embrião ali, que nem era a bicicleta em si, né? E assim, edital é o que não falta, né? Assim, o PROAC, por exemplo, né? Que é um negócio da prefeitura, né? Tem muitos editais. Para vários, tem artes visuais, festivais. Então, assim, aqui é chato de você... Esses da prefeitura do PROAC exige... Às vezes as pessoas até contratam pessoas específicas que sabem fazer, né? Porque tem muita prestação de conta. É difícil de você escrever um edital. Mas, por exemplo, esse do Centro Cultural é super simples, né? Então eu acho que existem, quem tá afim, tem muito, é porque assim, na realidade o que a gente precisa? A gente precisa de dinheiro, né, pra fazer as coisas, pra fazerem as coisas, né, ninguém vive como você mesmo falou, ninguém vive de... Então os editais são formas de você conseguir viabilizar uma ideia, né, então sei lá, você quer fazer um documentário sobre pessoas de 90 anos ativas, então você precisa de um dinheiro para conseguir fazer isso, então vai atrás de um edital que te dá um patrocínio, essa possibilidade para poder fazer uma ideia que sem o financiamento você não conseguiria, né? Eu não vou ficar muito nesse assunto porque eu acho que a gente tem muita coisa legal ainda pra falar, mas você falou que não necessariamente é um dinheiro, né? Às vezes não é. Mas tem editais que você fala, nossa, é um bom pagamento? Nossa, tem editais incríveis.
editais de 1 milhão, 2 milhões. O PROAC, principalmente para o universo do audiovisual, né? Se você quer fazer um curta, é muito dinheiro. Quer fazer um filme, é bastante dinheiro. Mas sim, nossa, tem editais bons. Mesmo esse do Centro Cultural São Paulo não era ruim na época. Era um dinheiro bom, assim, deu para fazer a Sericleta com largueza. Claro que meu pai era marceneiro, tinha toda uma... Mas... Para desenvolver o projeto, deve ter ajudado bastante. Nossa, foi ele que fez, né? E daí eu desenvolvi também umas outras coisas que até a gente agora fez pro Acaia também, porque assim, todo mundo via a Sericleta e queria, vai com a Sericleta no Museu X, mas eu tenho R$400 de orçamento. Não dá, porque assim, o carreto, né? Eu gosto de pagar, eu adoro pagar pessoas que, pô, eu não posso, estão prestando né? serviço também, né? Estão prestando serviço, e daí, assim, tinha essa questão, né? Você não quer vir com a Sericleta numa atividade, não tem recurso na periferia, né? Eu falei, não tá dando, a Sericleta é trampo, né? Assim, é claro que eu iria com prazer, mas, assim, chegar com a Sericleta no Campo Limpo, difícil, né? E daí eu desenvolvi umas mesinhas com meu pai, ele estava vivo ainda, umas mesinhas muito simples, dobráveis, até a gente fez uma, deu para a Gênesis, que é uma mesinha inspirada em tábua de passar roupa. Então a gente fez uma tábua de passar roupa adaptada, pensada para a serigrafia, para ela também não tombar e tal. Que é uma mesinha muito simples de impressão que eu levo para qualquer lugar. Então, sei lá, me chamam na manifestação, precisa fazer uma atividade com morador de rua, não sei onde. E eu tô podendo, é uma coisa que eu enfio no carro e não me custa muito nada, entendeu? Passeata, manifestação, ou mesmo coisas que, né? Eu tenho 5 mesinhas dessas que são muito bonitinhas, bem feitas. Agora a gente copiou umas pro Acaia, para esse instituto que eu estou trabalhando. Por quê? Porque é um device de impressão móvel que você enfia no carro ou até debaixo do braço você carrega, entendeu? Eu adoro essas mesinhas porque foi isso que eu chamo, né? Isso que é design, né? Você olhar uma coisa e falar, nossa, como é que esse objeto aqui pode servir para mim? Uma mesa de passar roupa pode virar uma mesa de impressão móvel. Sim. Eu adoro essas mesinhas também, que eles são a versão simplificada da Sericleta. E eu tenho 5. Uma está emprestada por uma instituição de crianças na periferia. Gosto desse rolê, entendeu? De você dar a possibilidade. E daí, assim, outro dia, vamos copiar, copia. Vai, né? Se você puder, é um pouco, eu sempre brinco, é uma palavra que eu não gosto muito, mas que essa coisa de empoderar as pessoas, né? Para a serigrafia, né? Legal isso. Olha, eu quero te perguntar uma coisa da Sericleta, porque quando eu te conheci pessoalmente, foi no Sesc. No Sesc Vila Mariana, né? Isso. E daí eu fui lá, participei, né? Eu achei, fantástico. De fato, a primeira vez que você vê, eu já sabia que era serigrafia e tal, mas é algo novo. Sim. Então, pra mim, que já sou do ramo, digamos assim, foi fantástico. Caramba, que negócio legal e tal. E daí eu já fico imaginando, pros outros deve explodir a cabeça. Porque as pessoas não sabem nem o que é serigrafia. Eu tenho amigos que eu falo, trabalho com serigrafia hoje, tá? A pessoa fala, o que é isso? Sabe o que é? E daí eu fiquei pensando, como é arte? Como você escolhe o que você vai printar ali? Então, isso é até interessante para mim, enquanto é uma experiência interessante como artista, né? Na época que a Sericleta, tinha uma época assim, acho que de 2014 a 2010, até antes da pandemia, eu tinha ação praticamente semanalmente no Sesc. Sesc Registro, Sesc isso, Sesc aquilo. Enfiava no carro e ia, Bauru, ida e volta mesmo dia. Era incrível, foi realmente incrível. E os Sesc são legais, né? O Sesc é demais, né? E sempre o Sesc me vinha contar ação, falar sobre mulher no Sesc Sorocaba. Então eu tinha que criar 4 artes. Entendi. Né? Então era muito interessante, porque assim, me botava para criar artes, né? Porque assim, todo mundo pode imprimir o nome? Não é bem assim, né? Assim, na realidade a gente já traz a coisa meio... Então eu tinha que criar esses... Claro que a pessoa quando estava lá, ela tinha um pouco essa liberdade de falar, vou pegar esse fundo, misturar com aquele, mas o que tivesse ali rodando é o que tá rodando, né? Mas também teve isso, assim, essa para mim, enquanto artista, de ter essa oportunidade de a cada semana
criar 4 artes diferentes, com assunto diferente. Isso pra mim foi uma das grandes coisas da Sericleta, assim. Legal. Claro que chegou um momento que eu já tinha tanta arte pronta, que eu falei, traz aquela. Eu, tá bom, tá aqui, já tá pronto. Né? Mas que foi legal. muito legal, muito legal. Ou seja, eu tenho agora um acervo enorme de artes. Às vezes, assim, eu nem esquento a cabeça, porque falar, mulher, tenho várias. Mas é sempre um prazer fazer novas artes. Sim. Né? E daí você consegue, então, se expressar até com essa demanda. Com essa demanda. E daí a gente tava falando de como a gente se expressa, né? Como artista se expressa. Agora não tô me tirando fora. O que você quer se expressar quando você pensa na sua arte? É engraçado, né? Eu tenho um pouco essa coisa de palavra, né? Eu gosto muito de palavra e eu tô sempre trocando o meaning das coisas. Eu às vezes, eu tenho cada vez mais claro que minha história é comunicação mesmo, né? Eu quero, através dos textos, e também sempre, assim, eu gosto de trabalhar com coisa que as pessoas identifiquem. Eu seria incapaz de fazer uma arte que tivesse alguma... Ai, não sei se eu me embananei aqui agora, mas assim... É que eu vejo, que eu tô te perguntando por quê. A gente não falou da arte que não necessariamente a pessoa vai entender? Sim. Você tem essa preocupação de entendimento de quem tá eu tenho essa, sabe que eu tenho participando? a preocupação de identificação. Eu quero que as pessoas se identifiquem com aquilo. Eu quero que as pessoas queiram levar aquilo para casa. E, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante no Centro Cultural São Paulo, que era aquelas pessoas simples que passavam por lá e falavam. Um dia chegou uma senhora, assim, muito. Ela chegou e falou assim: Nossa, a minha casa tá ficando linda. Eu falei, mas explica melhor. Ela falou assim: essas plaquinhas que são os postais, né? Ela tava colando tudo na casa dela. Né? Então ela falou assim: a minha casa tá ficando linda com as plaquinhas que eu tô levando daqui. Eu falei, nossa, ganhei um dia. Porque é isso, né? Você sai do... Por isso que, assim, eu às vezes, eu acho que eu tenho até uma questão com essa coisa do cubo branco, da galeria, dessa arte mais culta. Não, eu me identifico com essa coisa mais pop mesmo. Por isso que eu acho que a serigrafia me atende, né? Porque eu consigo essa linguagem do dia a dia, né? Então, essa foi uma experiência interessante. Só para continuar. E daí teve uma experiência que foi outra, que foi assim, eu lembro que estava lendo um livro e apareceu uma frase do Pirandello, né, que é um cara, um italiano e tal, e era assim se lhe parece, não lembro. E eu fiz esse texto e botei ali na época do Centro Cultural São Paulo. Ninguém queria. Por quê? Porque era uma coisa que assim se lhe parece. Ninguém se identificou com aquilo. Entendi. Eu falei, não dá, não é isso, sabe? Não dá para eu querer trabalhar com uma coisa. Eu quero que as pessoas queiram levar isso, né? Então eu fui entendendo aos poucos o tipo de coisa que funcionava, porque é isso. Meu negócio é popular, né? Ou seja, tem que funcionar. Para mim, sim. Eu acho que tem que fazer a pessoa pensar, tem que fazer a pessoa ela querer aquilo, seja pela cor, flúor, seja pelo texto, seja, sabe? Eu acho que para mim é o que interessa, assim, né? No meu tipo de trabalho, é comunicação. Eu acho que eu lido com comunicação, que essa comunicação é meio torta, sabe? Eu gosto dessa coisa meio que faz a pessoa pensar, né? Agrade-se. Uma grade, a palavra escrita agrade-se. Nossa, agrade-se, sabe? Você faz a pessoa ir para um lugar ali. Isso é o que me interessa. Pode parecer meio abstrato. É que receber falando, também né? isso do público, você sente, né? Na meio... hora ali, a pessoa vai lá. Quando você criou esse projeto, foi outra coisa que eu fiquei pensando também. Porque eu não lembrei de você na hora que eu fui ter a ideia. Mas eu acredito muito que as nossas ideias vêm das nossas experiências. Sem Por dúvida. mais que a gente, naquele momento, não tenha, sabe? Tem a menor dúvida. E eu tive uma ideia ano passado de levar a experiência das pessoas pra feira Feature Print, por convite da Gênesis, as pessoas imprimirem no pano de prato pra levarem pra casa. Sim. Então a gente levou lá, a gente, né, fez uma montagem, fez uma arte com montagens assim. Ficou bem legal, falando de serigrafia, era pra passar a mensagem de serigrafia e as pessoas imprimirem, né? Ter o primeiro contato ali com a serigrafia. Foi muito foda, assim, a galera
pirou, Todo mundo pira. criou um caos lá na hora, assim, porque todo mundo queria imprimir. Eu só Claro. levei 100 panos de prato Nossa. e acabou. E Vai. daí tinha gente na fila ainda, ó. Fiz Acabou. ali o pessoal que acabou o pano de prato. E foi muito legal essa interação com o público. Eu fiquei pensando assim, quando você criou, você já tinha que o público ia imprimir? Sim, já tinha, claro. E daí, assim, quando eu falei a coisa das mesinhas, né, que foi meio isso também. O Museu da Casa Brasileira falou, eu quero a sericleta, deles não tinham orçamento. Foi quando eu fiz as mesinhas e comecei a imprimir pano de prato no Museu da Casa Brasileira. Eu fiquei 5 anos lá. Que era isso, a casa estampada, chamava. E nada mais lógico do que fazer em pano de prato, né? E daí eu fiquei lá de 2000 e... Foram 6 anos, 5 ou 6 anos, imprimindo quinzenalmente pano de prato com o público. E eu saquei, e foi um pouco da experiência da sericleta. Esse público quer levar coisa para casa. É muito lindo você poder oferecer isso, né? Sim. Então, e eu acho que o pano de prato é uma mídia ótima. Eu uso muito pano de prato. Porque é uma mídia que fica na casa da pessoa. Não tem o custo alto da camiseta, né? Então é muito útil, legal. né? É super útil. A pessoa, inclusive, Super a nossa útil. ideia, quando a gente teve essa ideia, e de novo, não pensei diretamente numa pessoa específica para eu ter ideia, mas eu acredito Sim. que tem a ver com tudo que a gente vê. Tudo, Quando eu tive essa claro. ideia, eu fiquei falando assim, eu quero que as pessoas levem, e eu sei que eu não mando no sentimento das pessoas, né, obviamente. Mas eu falei, eu quero que elas usem mesmo, que elas peguem, aí eu fiz e eu tô usando. Aconteceu, obviamente, de pessoas falarem isso aqui, eu não vou usar de jeito nenhum, vai ser um objeto ali que eu não quero que se desgaste e tal, mas mesmo sendo um souvenir ali da ação, né, que a gente tava fazendo e tal, a pessoa ainda tinha a possibilidade de colocar aquilo pra usar. Né? Eu lembro muito, eu tenho uns que eu guardo com muito carinho, assim, que era assim, a pessoa imprimia numa semana, dali 15 dias ela voltava com ele com a barrinha toda de crochê. Falei, gente, isso é lindo, né? Olha que lindo. Ainda fez a pessoa botar o crochê e vir me dar aqui de volta. Eu falei, não, é demais. Ainda fez a modificação dela. Nossa, arrasou. Bom, a gente tá chegando quase que no final. A gente ainda tem umas coisinhas aqui que eu quero perguntar. Mas também não vou ficar o dia inteiro aqui com né? Ela vai me matar aqui se eu ficar... Trabalhou o dia inteiro, né? Ainda bem aqui. Exatamente. Então, eu vou... Pra quem acompanha, sabe que a gente para aqui e faz uma musiquinha no meio do nosso podcast. Vou fazer a musiquinha, depois a gente conversa mais um pouquinho e dá um adeus. Vou pegar o violãozinho aqui. Música ao vivo. A gente vai fazer uma musiquinha. O pessoal, quando... Foi assim, ó. Veio um convidado, ele é músico. Que ótimo. E daí... Músico serígrafo? Ele é um técnico da Gênesis lá da Bahia. Que legal. E ele é músico mesmo, profissional e tal. E daí ele trouxe a gaita e fez um blues aqui no dia. Era no outro estúdio ainda. E a galera gostou muito. Que legal. E daí ele, música todo mundo gosta, coloca no meio da conversa. O pessoal vai pedir as músicas e tal, vai querer. E daí, quando eu parei eu fazia de vez em quando, daí quando eu não fazia, o pessoal reclamava, não vai ter música? E a música? Vai ter a musiquinha de hoje? Que daí eu escolho bem aleatório, assim, as músicas. Que legal. E daí virou um compromisso aqui também com o público. Hoje eu escolhi uma música que eu não tocava há muito tempo, e daí no final de semana eu lembrei dela, falei, quer saber, eu vou tocar na quinta-feira. Eu vou liberar o filtro aqui do meu microfone. Eu vou bloquear o seu microfone, tá, Monique? E vou liberar o filtro do meu. Agora pra quem tá nos escutando, vai pegar um som um pouco do ventilador ali e tal, mas é pra que o microfone pegue também o violão. Senão ele não entende que é violão, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tá... Bom, aparentemente está funcionando. Bom, gente, sabe que eu nunca treino nada, então é só pra a gente fazer um sonzinho mesmo, tá, pessoal?
com saudade de você debaixo do seu cobertor, de te arrancar suspiros, fazer amor. Tô com saudade de você na varanda em noite quente, e o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva, do calor da minha pele, da língua tua. Tô com saudade de você, censurando o meu vestido e as juras de amor a pé do vidro, truque do desejo. Guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. E é isso aí. Fizemos nossa musiquinha de hoje. Espero que tenha saído o som aí do violão. Já vamos voltar aqui. Vou voltar com os filtros, para que vocês não escutem o som do ventilador aqui. Pronto. Bom, me fala uma coisa. Para quem quer ver a Sericleta, tem algum lugar que as pessoas consigam ver ela em funcionamento ou não? Então, a gente tá com a agenda meio parada da Sericleta ultimamente, mas vai ter alguma coisa em breve. Eu tô meio sem... Mas tá lá na Serigaragem, né? E no seu Instagram? No meu Instagram ela aparece um pouco. Eu tô meio devagar de mostrar ela, mas eu tenho uma página no Facebook da Sericleta, né? Ah, tem uma página. Tem. Tá aí, ó. Então, pessoal, Página do eu vou colocar na descrição também É a página da Sericleta. a página da Sericleta pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês ficaram, quem não viu, quero ver como é que é mas a tem uns Sericleta, Sescs aí que ainda não estão muito confirmados, mas lá vai aparecer. Bom, legal. E daí você me fala também, Te pra falo, eu daí você poder divulga. falar pro pessoal, porque eu tenho certeza que a galera vai ficar perguntando. Super. Já que eu vejo essa Sericleta, outra coisa que eu queria saber, você dá aula hoje, Dou né? aula. Me fala onde você dá aula, como é que é esse Então, serviço? atualmente eu dou aula na oficina, né? Faz tempo que eu não crio uns grupos. Eu tenho dado muito one-to-one, direto, assim. Não é bem aula particular, né? A palavra, mas assim, a pessoa tem uma necessidade, né? E daí eu agendo uma aula e ensino que ela... Porque assim, eu acho que a aula funciona muito quando a pessoa tem uma demanda, né? Sim. Quero fazer isso e... Então, tem funcionado muito nesse sentido, assim, sabe? De eu ajudar a pessoa a desenvolver uma coisa dela, né? Mas eu vou voltar com umas aulas, porque agora eu tô com mais espaço na oficina, né? Porque eu aluguei a sala ao lado. E quando eu comprei as últimas máquinas, depois que a EBAC fechou, eu comprei muito, assim... Eu que montei a oficina da EBAC. Uhum. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas, né? Que tinha cursos presenciais, onde eu trabalhei durante os últimos 7 anos, eu fiquei lá. Eu era professora do Foundation in Art and Design depois da graduação de
design gráfico. E quando a escola começou, quando ela chegou no Brasil, precisava montar uma oficina. E eu montei ela, comprei tudo. E daí, quando a escola fechou, eu comprei bastante coisa. Comprei pra mim, né? Uhum. Uma gravadora nova, uma cuba de lavagem, uma mesa. Então a serigrafia ficou meio apertada. Daí eu aluguei agora a sala ao lado, então eu vou voltar a fazer os cursos. E dou aula no Instituto Acaia. Dou aula no Instituto Acaia, que é esse instituto muito bacana que trabalha lá na Leopoldina. E lá a gente tem estamparia corrida, né? Uma coisa que já tinha feito, não é uma prática profissional direto, mas sei fazer, sempre fechei muito Lá arquivo. é onde você Eu trabalho terça e quinta lá, onde eu tava onde você hoje, tava por hoje. exemplo. Tá, legal. E lá o que é muito legal é que a gente lida com. É uma ONG, né? Hoje em dia é uma escola de ensino médio. E lida com jovens e crianças ali da comunidade do Ceasa, né? A favela da Linha e a do 9. Então é muito legal, porque a gente não tem só. Eu dou aula nesse curso que é moda e estamparia. E agora eu tô dando um de artes gráficas também para o pessoal do ensino médio. Que legal. Então é muito legal porque assim, você tá dando oportunidade para pessoas, né? Então não tem só moda e estamparia, tem produção cultural, ilustração, audiovisual. É uma escola com foco bem nessa coisa mais artística, né? De expressão, comunicação. É escola particular? Não, na realidade é uma ONG, né? Todo mundo que estuda lá estuda de graça. Porque é a comunidade da favela da Linha e do 9. Que legal. Todo mundo que estuda lá. Tem 30% de pessoas que podem, se você quiser colocar o seu filho lá e você não for da comunidade, você pode. Tá. Tem mais ou menos 20% de pessoas pagantes, né? Tá. Mas é um fundo ONG, né? Uhum. Mas que atende 250 crianças, é bastante. Tem almoço, janta, é muito digno, é muito interessante. E tem umas atividades na comunidade também, sabe? Tem o barracão escola que fica lá dentro. É muito interessante para mim, que passei muitos anos dando aula no particular, né? Agora tá nessa situação trabalhando com pessoas que é muito interessante, assim. Para mim tá sendo muito legal. E essa é a oportunidade, né? Mesão, telão. A mesa tem 6 metros, que não é enorme, mas é uma mesa de 6 metros, estampa corrida, aquelas telas de alumínio enorme. Então, tô achando bem interessante. Assim. Porque eu trabalhei essa coisa de estamparia, né, essa época na Cavaleira e tal. A gente lidava. Eu já fechei muito arquivo para estampa corrida e tal, mas era uma coisa que saía da mão, né? Você voltava o tecido pronto. Uhum. Então, tá sendo bem interessante fazer tecido corridas com os alunos, né? Então... Legal. Eu vejo que a serigrafia é tão ampla que dentro da própria serigrafia a gente tem uns nichos que as pessoas às vezes nem param pra ver que a serigrafia às vezes que você faz é uma que o outro ali faz totalmente assim, é outro projeto, pensado de forma diferente, né? Mas ali tá sendo muito interessante, assim, porque eu trabalho junto com um estilista. Então, por exemplo, teve uma atividade que era um boné, né? Você imprimiu o boné plano na modelagem, depois os jovens cortaram, foram para a máquina e saíram com chapéu. Não um boné, né? Aquele chapéu que eles chamam balde, né? Uhum. Foi muito legal, muito lindo. Que bacana. Eu fico feliz de saber que a serigrafia tá indo e eu achei para outras pessoas, né? Que às vezes nem ouviu falar. Exato. E pensar a roupa como um suporte de comunicação, né? Eu sempre falo, né? Que a roupa, assim, o que é interessante é isso, né? Você ter uma roupa que é a sua única roupa, né? Muito legal isso. Aproveitando, deixa eu falar uma coisa pro pessoal. Vou melhor falar, né? Porque senão o pessoal vai falar, César tá copiando a convidada dele, hein? Hoje, a gente cadastrou hoje no site lá da Telesilk. Inclusive os materiais da Gênesis que eu falei no início. Você encontra todos lá no site da Telesilk. Se você não for de São Paulo, é telesilkonline.com.br. Se for de São Paulo, vem aqui na Galeria do Rock. A gente vai ter o maior prazer de te receber. Hoje a gente colocou lá um curso particular.
Olha que eu ótimo, coloquei como arrasou. particular mesmo. É Por ótimo quê? curso particular, é ótimo. Mas foi por causa de uma demanda. A gente tava dando workshop aqui embaixo. Na verdade, não era nem eu. Era a Camila e se ela não pudesse, daí acabava sendo eu. E daí era um workshop que poderia ter... Poderia não, tinha sempre 4 pessoas na turma. Aham. Só que daí vinham pessoas com interesses distintos. Sim. E daí a galera, tipo, um queria. Você via que o foco dela era outra coisa, e daí o outro. E daí ficava difícil de dar a devida atenção pra pessoa sair de lá falando, nossa, tudo que eu queria no meu particular, É. eu consegui. Daí daí a gente parou de dar esse curso, a gente deu, sei lá, uns 10 cursos assim, 10 turmas. E daí a gente parou e ficou um tempo agora sem. E daí esse ano, fiquei pensando em como fazer isso. E daí a gente teve essa ideia de colocar curso particular. E daí como funciona? Simples. Você contrata o curso. Você pode levar até 3 pessoas para fazer o curso junto com você, mas fazer mesmo. Então você pode fazer sozinho, ou você pode achar com os seus amigos, até a turma ainda vai ser de 4 pessoas, mas você vai escolher se você quer ter sozinho, se você quer ter com você e mais um amigo. Você é uma empresa e quer treinar 4 funcionários certinho. Por quê? Porque daí, como é particular, a gente vai ter uma conversa prévia. Você vai falar tudo que você espera do curso. O curso vai ser moldado à sua demanda. Não vai ser um curso já pré-fabricado que você tem que ir lá e, o curso é esse. Não vai ser assim. Então, por isso que é particular e é conversado para atender o que você precisa, tá? Então, hoje já está disponível lá no site. Você pode ir lá para comprar o curso ou também entrar no WhatsApp para conversar a respeito se você quiser saber mais sobre, tá bom? Isso que você falou é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas têm uma necessidade específica. Eu quero fazer o meu trabalho. Eu quero iniciar um negócio de embalagem. É um rolê diferente, né? Sim. Assim, vai falar de tecido pro cara que quer fazer embalagem, né? Sim. Eu fechei agora uma turma, vai ser na primeira semana de maio. E daí vieram, por um acaso, assim, 2 rapazes conversar comigo aqui embaixo, né? Eu chamo de estúdio 1 aqui embaixo. Daí vieram conversar comigo e daí eles... eu tava vendo que eles não sabiam muito de serigrafia, mas eles tinham interesse, já falaram, eu quero fazer serigrafia. Eu sei o que é, mas não sei fazer, sei a técnica. E daí eu falei, putz, cara... dando toda aquela... tudo que eu podia falar, eu falei. Mas eu falei, eu não fico contente em você sair daqui adquirindo os materiais, porque eu tô vendo que você vai ter muito problema, Sim. né? E daí ele falou, mas você dá aula? Daí eu falei assim, daí eu já tava com a ideia na cabeça, eu falei assim, mas nesse caso, vai ter que falar pra mim tudo que você quer pra gente poder montar a aula certinho e tal. E daí foi super legal. E daí, eles são artistas já, trabalham 10 anos com arte. Que legal. E daí ele falou assim, é que a gente quer também ir pro meio da serigrafia. A gente quer expressar o que a gente já faz na serigrafia. Sim. Eu falei, perfeito. Então dá pra gente fazer e daí vai ser em dupla, né? Claro. E daí ele falou assim, se de última hora a gente precisar trazer mais uma pessoa, pode? Eu falei, pelo menos com uma semana de antecedência, porque eu preparo o material, né? Pra ter pra todo mundo e tal. Mas pode. E daí, no caso, eles fecharam ele e o... colega. Acho que é sócio dele, né? Trabalha junto. E daí vai acontecer. Então... eu nunca vi ninguém fazendo desse jeito que eu tô falando, na verdade. Mas eu sei que tem pessoas que fazem algo parecido. Mas fica aí, pra quem quer algo... Pô, quero fazer pra papel. Desses caras, no caso, o foco deles é papel. E no curso que a gente dava, a gente quase não fazia nada de papel. Porque era mais pra tecido e tal. A gente falou, por que não atender a demanda ao invés de falar, não, é isso. Né? É o que os ingleses chamam de tailor-made, né? Você faz pro que o cara precisa, né? Sim. E ele vai aprender muito mais e vai ser muito melhor. Vai ficar mais feliz também, né? Tipo, o que eu quero, eu vou lá pra isso, né? Vamos fazer então um ping-pong aqui de coisas... Agora, perguntas bem rapidinhas. Sim. O que é ser artista pra você?
Só tá me complicando. O que é ser artista? Na realidade, eu acho que é encontrar um caminho de expressão, né? Como eu falei antes, pode ser escrita, música. Ser artista é encontrar um caminho para contar uma coisa que você, né? Um jeito de se expressar mesmo, eu acho. Ótimo. Não que o médico não tenha essa necessidade, mas assim, você entende a diferença, né? Arte é pra todo mundo? Idealmente deveria ser, né? Para todo mundo ter acesso a, né? Eu acho importante. Agora, se é para a pergunta tem que ser mais, né, assim, para todo mundo ter acesso ou se todo mundo é um artista? Pode ser um artista. Olha, tem teorias de pessoas que dizem isso, né? Que assim, é mais uma questão de você prestar atenção no que você presta atenção, sabe? E encontrar um jeito de extravasar isso. Você não precisa fazer arte para um público, você pode fazer arte para você mesmo, né? Eu acho, também. Sim. Né? A arte precisa ser exclusiva ou não? Daí eu vou só pra entender o que eu quero saber. Você tem algo contra a arte baseado em algo exclusivo? Exemplo, fiz algo, só tem um daquilo. Uhum. Não vai ser pra 10 pessoas. Uma pessoa vai poder adquirir aquilo. Não, eu faço arte pra todo mundo poder. Não tem tiragem. Eu faço 10 hoje, se amanhã eu quiser fazer 20, não trabalho com exclusividade. O que você Então, essa enxerga? é a grande diferença entre, por exemplo, pintura e gravura, né? Então, pintura é uma peça única, que uma pessoa vai ter acesso no museu, na casa dela. E a gravura é essa coisa que pode ser numerada, quantidade, ou pode ser uma coisa sem limite, tiragem aberta, né? Então, eu acho que são duas coisas diferentes. No meu caso, eu prefiro essa segunda modalidade, porque você atinge mais gente. Por isso que eu acho que a serigrafia, para mim, interessa nesse sentido, a gravura, né? Mas você tem algo contra se for algo exclusivo? Não tenho. Eu só acho que pintura, para mim, não representa, assim, não satisfaz, sabe? Eu realmente penso que o meu trabalho é mais comunicação, é massa, quantidade, né? Por isso que eu acho que o meu trabalho está muito perto do design também. Legal. E pra fechar, a pergunta que eu faço pra todo mundo. Serigrafia é arte? Claro. Ela pode ser a marca aqui no meu relógio, né? Mas ela pode ser essa coisa. Agora, eu olho mais a serigrafia artística, né? Aqui é uma serigrafia, não, aqui é um hot stamp, né? Nessa coisa. Aqui é uma serigrafia na coisa do... Mas é a técnica, é como eu uso a técnica, ela vira arte, né? Então eu prefiro pensar, é como eu uso a técnica, ela vira arte. Então a arte pode... Mas aqui é arte aplicada, ela pode não ser, porque ela pode ser simplesmente o logo da... Uma técnica. Uma técnica aplicada, então, né? Antigamente se usava muito essa expressão, arte aplicada, né? Que até deixava até mais democrático essa coisa disso aqui ser uma impressão em cima de um suporte para simplesmente nomear a marca da figura, né? Mas eu gosto de ver a serigrafia como arte, sim, dependendo do uso dela, né? Então, se alguém te falasse que serigrafia não é arte, se ela tiver daria pra concordar? Não, porque tem a serigrafia artística e tem a serigrafia comercial, né? Como qualquer mídia, né? Então, pintura de parede de casa é arte, pintura de parede de quadro não é, né? Essa discussão. Então, eu acho que serigrafia é arte, sim, quando ela se propõe a não simplesmente nomear um objeto, entendeu? A grande diferença entre a serigrafia comercial e a serigrafia artística, né? Mas sim, é que assim, quando eu falei sim, de qualquer forma, é que tinha uma época que se falava que gravura, né? Que só as gravuras clássicas, tipo metal, estilo, eram arte, serigrafia era um pouco mal vista porque ela tem esse pé no comércio. Entendeu? Mas sem dúvida, eu sou super... Tá aí os artistas pop todos que usaram a serigrafia loucamente. Trabalhos artísticos. Só para complementar então essa resposta, tem algum trabalho que você ainda não fez usando serigrafia
E hoje você fica pensando ou hoje você tá bem satisfeito com o que você já fez? Olha, eu acho que eu uso a serigrafia. Sabe uma coisa que é muito louca? Eu morro de rir quando eu conto, ninguém acredita. Sabe que eu nunca tive o interesse e a vontade de fazer macromia? Eu sempre uso a serigrafia com cor sólida. Trocentas cores. Então, por exemplo, tem uns trabalhos meus que parecem quase, né? Porque são quase uma reprodução fotográfica, mas eu faço várias áreas de cor sólida e jogo só uma retícula por cima com verniz transparente. Eu gosto da cor sólida. Eu acho assim. Se é para reproduzir uma coisa, sabe? Uma coisa é uma indexação, uma outra coisa, mas assim, fazer uma cromia simplesmente para mim eu acho boring, é previsível, vai sair aquilo que eu, entendeu? Uhum. Eu acho que a serigrafia, grande talento da serigrafia é você misturar aquela cor e ter a cor especial que a gente chama nas artes gráficas. Então, por exemplo, eu nunca fiz uma cromia eu mesma, pilotar uma cromia. Já terceirizei, nossa, tanta coisa em cromia. Mas você gostaria de fazer? Tem alguma coisa que eu você... não tenho preguiça. Eu acho muito mais divertido, sabe? Desenrolar uma imagem com cor sólida, talvez uma reticulinha por cima, do que fazer lá cian, magenta, amarelo e preto. How boring, né? Eu fiz uma cromia, eu mesma. Acredite se quiser. Acredito. Bom, então é isso. Chegamos ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Foi um prazer, eu que agradeço. De você ter aceitado, né, esse convite. Opa! De forma tão generosa, assim. Não precisei ficar insistindo tanto, não. E obrigado mesmo por estar doando o seu tempo aqui pra gente. É um prazer. Eu falo que o podcast sem o convidado não existe, né? Exatamente. A gente precisa da pessoa que tá disposta a doar um pouco do tempo dela. Então, muito obrigado. E conversar é sempre bom, né? Eu acho importante, assim. Pessoas novas, discussões interessantes. Acho muito. Nesse sentido, eu sempre dou o meu tempo com prazer, assim. Que bom, fico feliz.